Eu sou Fábio Eutz, da Integração Escola de Negócios, eu sou psicólogo e este é um assunto que a gente aborda bastante nos nossos treinamentos de liderança, que é o accountability, principalmente no nosso PDL, que é um programa mais completo, e a gente fala muito que o líder, o quanto o líder quer ter uma equipe com accountability, com comportamento accountable, etc. Então vamos lá. É legal o termo é diferente, o termo é americano, não tem uma tradução específica para o Brasil, mas a gente faz uma leitura como responsabilização, como assumir responsabilidade, como se comprometer e etc. Então vamos lá. Agora vocês imaginem uma linha que divide accountability e vitimização. É uma linha muito frágil, né? Acima da linha, no accountability, a gente se responsabiliza, resolve as circunstâncias, vai atrás, batalha, faz o que for preciso para resolver as situações. Abaixo da linha tem a vitimização. O que é a vitimização? É aquilo que a gente faz todos os dias, né? Nossa, que problema, não me ajudaram, não me mandaram material, né? Não é culpa minha, é do outro. Então, a gente vive oscilando nessa linha, né? Nós vivemos, somos humanos e a gente vive oscilando nessa linha. Então, acima da linha está o comprometimento, engajamento, resolução de problemas. É aquela coisa que você assume para si e segura a onda, né? Você assume de alguma forma para si, segura a situação e dá um jeito na situação, né? Abaixo da linha, nós temos o quê? Aquela vitimização. É claro que tem um pouco de realidade nessa vitimização. A gente brinca que tem uma sementinha, né, de realidade. Por quê? Porque as coisas são difíceis, etc., dentro do mundo corporativo. Mas, de algum modo, em alguns momentos, a gente escorrega e vai para baixo da linha. O que não pode acontecer é nós ficarmos muito tempo na vitimização, né? Dá um exemplo para vocês. Preparo um projeto, vou apresentar um projeto numa reunião importante, chego lá, começam a questionar o projeto, criticar, alguém olha no celular, etc., e acaba o projeto não sendo aprovado. Eu saio de lá muito chateado e me coloco na posição de vítima. Essa empresa não merece o meu esforço, os colegas me boicotaram, ficaram criticando de algum modo, ficaram criticando o que a gente falou e tal. E, na verdade, eu poderia pensar de outra forma. Eu poderia pensar no accountability, me responsabilizar. O que mais eu poderia ter feito para ir bem nessa apresentação? E se eu tivesse me preparado melhor, né? E se eu tivesse, de alguma forma, me esforçado mais, convencido mais pessoas, etc., né? Como teria acontecido? Deixa eu só testar o som um pouquinho, pessoal. Como é que está o som, Vanessa? Tá legal? Tá bom. Bom, então vamos lá. Então, o que teria acontecido nessa situação, né? E aí a gente fica oscilando entre accountability e vitimização, né? É claro que nós temos motivos para nos vitimizar, né? Imagina, tumulto, mudança de prioridades, cobranças, etc. Mas às vezes a gente escorrega. É gostoso botar culpa na economia, na pandemia, no país, nas circunstâncias. É bom, a gente gosta, é um alívio. O problema é manter isso. Manter isso é mais complicado, né? Quando a gente entra naquele ciclo e nós somos vítimas, tudo é muito difícil, tudo é complicado e etc. Para a gente entender um pouquinho melhor, vamos lá. O que seria accountability, então, né? Accountability é uma escolha, é um jeitão meu, é uma atitude. Atitude é uma palavra legal. É uma atitude de querer superar as circunstâncias, de querer resolver as coisas, de querer assumir as coisas. Sabe aquela pessoa que você pede, resolve isso, e a pessoa, de algum modo, meia hora depois diz, eu liguei e ninguém atendeu. A gente não pediu para ligar, a gente pediu para resolver. Então, o que alguém com accountability faria? Iria atrás, mandaria WhatsApp, mandaria e-mail, faria contato, sinal de fumaça,
né? Qualquer coisa para conseguir resolver a situação. Mas quem é vítima sempre procura uma desculpa. Ah, eu liguei, ninguém atendeu, eu estou cheio de coisa, eu esqueci porque fui interrompido por outro trabalho. Vocês estão percebendo como é que funciona essas desculpas? Estão se identificando? A gente não está falando de extraterrestres, né? Nós estamos falando de nós mesmos, né? E a gente tem essa oscilação. Como eu disse, a gente fica nessa linha, ora vítima, ora accountable, e ficamos oscilando em alguns momentos. E a gente chama de ciclo de vitimização quando você afunda, quando você vai lá no fundo e realmente se sente como vítima, né? O que é o processo de accountability? Assumir algumas coisas, encontrar soluções e agir, né? É tão bom naquele dia que a gente tem força de resolver, de assumir as coisas, de conseguir um resultado melhor. Aquele dia é muito legal, né? Até para estudar. Nós temos muitos treinamentos online com temas legais e até para estudar online você tem que ter um pouco de accountability, né? Você vai lá, você vai estudar, você tem que se esforçar, você precisa se concentrar, tudo é motivo para se distrair. Então, a hora que você assume mesmo a responsabilidade de aprender, você tira mais do professor, você estuda sozinho, você assiste vídeo, você faz anotações e todas essas coisas. E numa equipe é bastante complexo isso para quem é líder, né? De alguma forma. Eu estou falando com uma boa parte de público de recursos humanos, né? E vocês agora devem estar pensando, eu queria que os meus líderes da empresa tivessem accountability. Por quê? Porque muitas vezes o líder não se responsabiliza, passa o problema para RH, pede ajuda, né? Vocês devem, às vezes, estar cansados de tentar ajudar isso. É claro que o líder tem milhões de dificuldades do dia a dia, indicadores, métricas e metas para atingir no dia a dia, né? Mas, de alguma forma, a gente sempre tem uma expectativa de que o outro tenha bastante accountability e vá resolver as coisas e vá conseguir montar as coisas e vá conseguir, de alguma forma, trazer resoluções para os problemas. Assumir. Talvez aqui a gente chame um pouco de, no Brasil, de engajamento, é um mix de engajamento, motivação, empenho, dedicação, concentração, essas coisas todas, né? Mas o grande desafio da gente é como que a gente instaura a accountability em nós, como que a gente instaura numa equipe, né? É tão difícil conseguir fazer uma equipe ter, de algum modo, uma equipe conseguir se responsabilizar e fazer as coisas. Então, é legal ver uma equipe que se envolve, que assume e que encontra soluções, né? Essa equipe dos sonhos é quase o tipo, quase, digamos assim, o time dos sonhos, né? É claro que a gente sabe, pessoal, que a gente fracassa. É humano, todo mundo fracassa, a gente erra, às vezes a gente reclama, às vezes a gente não faz as coisas tão bem como deveria. Eu não sei se acontece com vocês, mas eu tenho uma luzinha vermelha lá dentro que diz: você não fez o máximo. Você não se dedicou tanto como devia e depois está errado. E aí eu fico me culpando, porque eu sei que eu não fiz tudo que podia, né? Então, tem um pouco dessa situação dentro do accountability, né? Essa situação de saber que eu fiz tudo que dava, tudo que era possível, né? De alguma forma, em algum momento eu vou ter que aceitar a minha responsabilidade pelas coisas. Em algum momento eu vou ter que aceitar, né? E funciona bem muitas vezes quando eu trago para mim, né? Quando eu trago para mim, essas coisas me incomodam, né? Esse projeto me irrita, me incomoda. Quando eu trago para mim, eu digo, eu fico irritado com esse projeto, é uma probabilidade maior de resolver. Porque dizer que o projeto me irrita é culpa do projeto, eu não tenho o que fazer. Agora, quando eu digo eu me irrito com o projeto, eu estou me responsabilizando por resolver essa situação. Então, de alguma forma, pessoal, eu preciso aceitar accountability, aceitar a minha responsabilidade pela minha vida, pelo meu destino, pelos meus desafios, pelas minhas situações. É claro que, de vez em quando, a gente tem alguns boicotes que acontecem,
na nossa vida, mas eu preciso me responsabilizar um pouco, né? Não dá para ficar culpando, tipo, pai e mãe, chefe, empresa, cidade, país, governo, né? Nossa, eu já vi passar tantos presidentes da República e a gente sempre fica culpando. Se eu for esperar ter um mundo, um Brasil ideal, não vai ser nessa encarnação, né? Brincando um pouco. Eu vou precisar trocar de país, talvez ir para a Dinamarca, né? Então, talvez eu tenha que realmente começar a me responsabilizar. A essas alturas, você já deve estar com raiva de mim, né? Porque imagina, eu estou colocando na cara de vocês que vocês são responsáveis pelas coisas, né? Mas é a verdade, não dá para esconder. A accountability tem isso e dói um pouco assumir, né? Quando, por exemplo, o RH diz assim, tal área não me dá acesso, né? Tal área não deixa eu entrar. É uma coisa. Agora, quando eu digo eu, como RH, não estou conseguindo entrar naquela área, isso pressupõe que eu precise pensar em outras alternativas, outras possibilidades, outro jeito de fazer a coisa. Isso é accountability. Essa é a parte legal do accountability, né? Tem uma parte sofrida, que é saber que você precisa fazer tudo. Tudo depende de você. E tem uma parte legal, que é você saber que você é poderoso, que você consegue, de alguma forma, crescer, montar e fazer as coisas de forma muito legal, né? Isso é accountability, né? Não tem tradução, mas é o nosso dia a dia, é a maneira como a gente faz, né? A gente fala sempre da força destrutiva da vitimização. O que é isso, né? É aquela coisa que a gente entra num ciclo de ser vítima e não sai mais, né? É bom ser vítima, é gostoso. De vez em quando a gente precisa um dia de vítima para dizer, nossa, eu preciso descansar e culpar o mundo inteiro. É um alívio quando você faz isso, culpa o mundo inteiro, né? Mas não dá para entrar nesse ciclo. Às vezes, algumas empresas entram no ciclo de vitimização. É o concorrente, é o problema, etc. Foi um pouco o que aconteceu com o táxi em relação ao Uber. Não dá para impedir a concorrência, até que o táxi resolveu acordar e melhorar serviços, agilizar, etc, etc, né? Não adianta se colocar como vítima. O mundo é competitivo, tem concorrência injusta, tudo isso não vai adiantar, né? A gente tem que passar por uma situação mais accountable, né? Uma situação em que eu me responsabilizo. E daí, pessoal, se identificaram com a vitimização? Enquanto eu tomo água, eu quero que vocês pensem nisso. Quem de vocês reclama muito? Quem de vocês se acha injustiçado, né? De alguma forma, acho que o meu fone não está funcionando. Eu vou seguir assim, né? De alguma forma, a gente se sente injustiçado em alguns momentos e tem até um pouco de razão, né? A gente vai ver aqui, por exemplo, que sempre onde tem vítima das vítimas. Eu não te entreguei o relatório porque não me mandaram informação. Eu sou vítima e você é vítima das vítimas, né? Já pensaram sobre isso? Muitas vezes a gente tem essa circunstância. É duro dizer que isso é mentira. Não é mentira. Lá no fundo tem uma sementinha de verdade, né? Lá no fundo a gente tem milhões de dificuldades, supera milhões de coisas e um dia ou outro a gente sucumbe, né? Quem já não falou essas expressões aqui, pessoal? Não tive tempo, se eu tivesse mais recursos, a culpa é de tal pessoa, né? Eu não sabia que o prazo era hoje, eu não tinha percebido que já chegou o mês de outubro, seja lá qual mês, me perdi, né? Eu não tenho talento para isso. Quem já não falou isso? Todos nós, né? A gente está falando de accountability e está falando de assumir a responsabilidade. Tudo bem, um dia ou outro a gente reclama e tem razão, como diz ali, sempre tem uma sementinha de razão. O que a gente não pode é cair no ciclo de vitimização. É afundar de alguma forma e se colocar numa posição de vítima confortável e tal, vítima do mundo. Essa é a parte que não é legal, né? E de alguma forma, pessoal, a gente está falando de accountability, que é uma coisa super positiva, mas tem a parte
falar de negativo também é legal para a gente acordar. Olha alguns estágios do ciclo de vitimização. Ignorar, negar, fazer de conta que a coisa não está acontecendo. Eu estou vendo que vai dar problema, mas eu fico quieto. É complicado isso, né? E a gente faz isso, somos humanos, né? Ou então, não é meu trabalho, não é meu papel. Isso a gente faz todo dia. A gente está sobrecarregado, cansado, mas às vezes a gente usa isso em demasia, né? Encontrar culpado é uma delícia. Não? Fábio? Voltamos agora, né? Eita. Eu vou botar culpa na tecnologia, né, pessoal? É tão bom botar culpa, vou botar culpa na tecnologia, nos problemas, etc. Não, tem que resolver. Vamos lá. Onde eu parei, vamos ver. A gente estava falando do ciclo de vitimização, né? Eu tinha parado em esperar e ver o que é que acontece e tal, né? E é isso. Tivemos um case real de accountability. Resolve o problema e assume, retoma da onde parou e vamos em frente. Isso acontece, né? Isso é a nossa vida. É claro, né? É claro, como no papel de humanos, né? A gente tem um momento ou outro que a gente cai, né? Que a gente dá justificativa, tenta explicar, né? De alguma forma fica mais rígido. Isso acontece, a gente é humano e não temos como fugir disso, né? Isso vai acontecer. Agora, o fato de ser humano também não dá o direito de nós ficarmos eternamente num ciclo de vítima. Como sair disso, né? A gente muitas vezes fica muito focado no que dá errado, no que não dá certo, nos problemas, mas existe um accountability também voltado ao sucesso. Como fazer dar certo? Como me preparar para quem é RH e é business partner? Como eu entro naquela área? Como eu consigo acesso àquela pessoa? Não só se preocupar com a responsabilidade por coisas que não dão certo, mas também se preocupar com aquilo que precisa dar certo. A gente brinca que é pelo sucesso, né? Vamos entrar um pouquinho em psicologia agora. Eu não sei se vocês conhecem o que a gente chama de locus de controle. Locus, né? Locus é local, né? É local. Então, existem dois tipos de locus, né? O locus externos e o locus interno. O que é o locus externo, né? Locus externo é, de alguma forma, sempre responsabilizar as coisas externas por tudo que acontece comigo, né? Por exemplo, como eu já falei, fui fazer, prestou atenção, etc. As pessoas são mal educadas, não estavam interessadas, etc. Locus externo. A culpa é do que está lá fora. Não. Locus interno. Eu deveria ter me preparado, eu deveria ter feito uma apresentação mais atraente, tentado chamar mais atenção, etc. Locus interno. Então, de algum modo, locus externo sempre fica sujeito ao que acontece nas situações, nos momentos, etc. Ele não quis falar comigo, ele não quis me ouvir, né? Ele não aceitou as ideias. É sempre um problema que está lá fora. E o locus interno, né? Está dentro de mim. Ele não quis me ouvir, eu vou mudar para... Eu deveria ter apresentado outro tipo de argumento, né? Eu deveria ter sido mais persuasivo, né? Então, locus interno eu trago para mim, de alguma forma, né? De alguma forma eu penso, o que eu poderia ter feito? Em todos os aspectos, isso funciona muito bem, né? Sabe aquelas pessoas que se atrasam para o vestibular? Vocês já viram o show dos atrasados? É muito engraçado, né? Então, que as pessoas dizem, o ônibus demorou. É culpa do ônibus, não é culpa minha.
né? Eu me atrasei para o vestibular por culpa do ônibus, né? Até teve uma entrevista uma vez que uma menina disse: ah, é que eu me confundi por causa do sol, que tem dias que está mais forte a posição dele. Ah, ok, então você se atrasou para o vestibular, a culpa é do sol, né? Do sistema solar. É legal, né? Mas a gente acaba fazendo isso. Então, isso tem a ver com accountability, né? Locus de controle interno e locus de controle externo. Por exemplo, um líder que diz: a minha equipe não me ouve, a minha equipe não tem bom desempenho, a minha equipe não é engajada. Ah, ok, a responsabilidade é da equipe. Agora, locus interno, eu não consigo fazer a minha equipe me ouvir, eu não consigo engajar o meu time. Locus interno. Então, de alguma forma, pessoal, isso tem bastante a ver com accountability. Tem muito a ver com accountability, né? Quando eu não tenho accountability, eu coloco muito a responsabilidade nas coisas externas, né? Eu não tenho tempo, né? É difícil, eu não consegui, etc, etc. Quando, né, eu tenho, de alguma forma, locus interno, eu me responsabilizo. Vamos mexer numa ferida? Vamos? Inglês fluente. É ótimo dizer. Por que o meu inglês não é fluente? Porque eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para pagar curso de inglês, etc. Ok. Agora, existe o site da BBC Brasil, existe curso grátis, existe milhões de formas de aprender. Agora, eu preciso me responsabilizar por não ter o inglês fluente. Accountability. Dói bastante. É complicado, né? Você assumir, né, que não está bem em inglês por problemas internos. Tudo bem, está fazendo a faculdade agora, está fazendo o MBA, ok. Tudo ao mesmo tempo também não dá, né? Mas, de algum modo, isso é marcante quando a gente, de alguma forma, usa muito locus externos para justificar as nossas situações, né? Doeu um pouco, pessoal, falar disso? Como é que foi o impacto, né? Então, é locus de controle, é como a gente explica as coisas que acontecem com a gente. É exatamente isso. Eu explico de um modo externo ou eu explico de um modo interno que parte de mim. E isso tem totalmente a ver com accountability, né? Locus interno, accountability total. As coisas dependem de mim, né? Vamos em frente, então. É legal. Agora vamos dizer quais são os passos do accountability. A gente sempre quer saber o que eu faço, né, para ter mais accountability. A gente está num bate-papo relâmpago, né? Primeira coisa é ver, aceitar a realidade. Realmente eu não me preparei para a apresentação. Realmente eu estou mal nisso. Realmente as coisas não estão acontecendo como eu gostaria. Realmente eu não estou conseguindo. É ver, enxergar mesmo, assumir a realidade, aceitar esta situação. Isso é importante, você aprender a aceitar. Segundo aspecto, né? Segundo degrau, se apropriar. Ok, vou resolver. Sabe quando você pega uma situação para resolver e resolve? É isso, é se apropriar. A situação é minha, eu sou responsável, eu vou assumir, eu vou dar um jeito, eu vou fazer. Sabe quando você pega e faz isso? Isso é muito legal. Quando você, sabe, tem aquela vontade de se apropriar. É o segundo passo do accountability, né? Conseguir se apropriar e trazer para si. Terceiro passo é o quê? Solucionar. Ok, o que eu faço? Por onde eu vou? Qual o caminho? Que solução eu tenho? Como eu posso solucionar? É realmente pensar e procurar algumas soluções, algumas alternativas que você tem, né? E o quarto passo é tocar em frente, é fazer de verdade, né? É fazer o que você pensou, o que planejou. Esse é o processo interno que acontece na nossa mente do accountability, né? Antes de assumir a realidade e enxergar, eu não vou me apropriar. Lá no fundo eu tenho que ter assim uma noção clara do que está acontecendo, me apropriar, pensar em alternativas e fazer. E depois que eu faço isso, eu realmente me sinto meio herói. Eu me sinto meio poderoso quando eu faço essas coisas, quando eu consigo resolver, quando eu consigo me apropriar, é muito legal. Vamos dar uma olhada, pessoal, agora. Accountability, responsabilidade individual, tem um desenho que eu acho que vai ajudar muito a entender, né?
A gente diz que a accountability funciona melhor quando todo mundo tem. Não adianta só eu ter, porque senão acaba assumindo as coisas dos outros. Vejam esse desenho, né? Responsabilidade. Cada um tem a sua. Temos 3 bolas aí, cada um tem a sua responsabilidade. Só que tem regiões lá pelo meio. De quem é isso? Numa equipe, por exemplo, como é que funciona, né? O telefone da mesa ao lado está tocando, eu não atendo. Não é comigo. A minha responsabilidade está aqui, ó. Fechou na minha mesa. Se está tocando da mesa ao lado, não é comigo, né? Então, vamos ver como é que funciona numa equipe que tem a accountability. Funciona dessa forma. Existe uma interseção, uma área em que todos colaboram, em que todos podem assumir. Por exemplo, eu estou resolvendo um problemão. Meu colega atende o meu telefone para eu conseguir resolver um problema, né? É uma interseção, um momento em que, de alguma forma, a responsabilidade vai um pouco além da individual. Vai um pouco além da individual. Se eu estou vendo uma coisa errada, eu posso interferir, eu posso ajudar, né? Se eu estou vendo que vai dar problema na outra área, eu aviso, eu alerto, né? Então, é uma diferença enorme, né? Acho que o desenho representou muito bem isso, que é a forma como a gente vê o individual e a forma como a gente vê o coletivo. Então, pessoal, não é difícil mexer com seu accountability. Você precisa primeiro começar a enxergar isso, conhecer o que é accountability, entender um pouco mais, entender aquele ciclo, né, que a gente diz de vitimização, até onde eu estou indo como vítima, até onde eu estou me colocando como accountable, né? Entender também esse locus de controle interno e locus externo, que dentro do ambiente de trabalho acontece muito, né? Dentro do ambiente de trabalho é total, né? É muito legal a gente enxergar as nossas demandas, as nossas dificuldades e não enxergar dos outros. Fica fácil. Ah, não me mandaram, então não vou fazer. Não me passaram informação, não faço relatório, né? Então, a gente tem essas coisas na nossa mente. Mas no mundo em que as empresas estão mais enxutas, o meu cargo ampliou um pouco mais, né? A abrangência aumentou, eu preciso me responsabilizar pelas situações. Não dá mais para viver longe de ser um accountable. Não dá mais para ter uma atitude de vítima e reclamar das circunstâncias. Eu vou ser atropelado pelo mundo se eu reclamar muito das circunstâncias e se eu ficar dependente das situações, né? A Samara está dizendo, nossa, faz muito sentido. Obrigado pelo feedback, Samara, né? Legal. E faz sentido mesmo, né? Você falou, Samara, da equipe ali, daquele desenho, né? Que faz sentido quando um não interfere, etc. Né? Samara, também é muito legal como a gente entra no ciclo de vitimização e não se dá conta. Quando vê, você está reclamando de tudo e de todos, etc. Né? E não percebe. Esse locus de controle interno e externo também é muito legal, uma coisa que eu adoro estudar, porque mostra o quanto eu responsabilizo os outros. É claro que a gente nasceu no Brasil e não na Dinamarca, seria mais fácil ter nascido na Dinamarca ou no Canadá, eu não tenho dúvida disso. Agora, isso não impede as circunstâncias, né? Não impede, porque eu nasci aqui, eu não posso dizer que eu vou morrer mal e vou viver mal. A gente luta para viver bem, né? Apesar das dificuldades, né? Mas, então, esse ciclo é muito bacana quando a gente se dá conta. E, às vezes, é uma equipe, uma área, uma empresa que entra no ciclo de vitimização e não enxerga que está caindo e que está chorando, que está sofrendo, que está reclamando e que não está fazendo nada para mudar. Então, accountability é isso, é você se sentir poderoso, assumir as coisas de verdade e tentar mudar e tentar melhorar. Né? A Samara está dizendo, Fábio, e quando a gente quer tomar até as responsabilidades dos outros que não estão fazendo tão bem. É legal, Samara, não estou dizendo que é mal. A gente não pode fazer isso sempre. De vez em quando, tudo bem. Agora, eu não posso sempre também, porque senão eu não sou super-herói.
vamos separar bem o que é accountability e o que é super-heroísmo, né? A gente também não é super-herói, mas acontece. Sabe qual a dica que eu uso, Samara, para dizer até onde eu posso ir, né? Eu sempre me pergunto, se eu estou em melhores condições de fazer, eu pego e faço, sabe? Se eu acho que eu estou em melhores condições de fazer, eu não vou me poupar, eu não vou me economizar. Claro que tem algum limite, mas eu faço, né? Eu posso fazer, eu estou em melhores condições, eu vou, de alguma forma, fazer, e isso em qualquer situação. Então, use essa régua, né? Se você está em melhores condições, faça. Você está mostrando que é melhor, que é superior, que tem mais capacidade, mais cacife e tudo isso, né? Agora, eu queria, de alguma forma, deixar uma dica no final para vocês, que é muito simples, né? E eu vou projetar para a gente não esquecer. Uma dica do que fazer, né? São perguntas que eu sempre gosto de me fazer, né? Diante de situações complicadas, difíceis, etc., eu sempre me pergunto, o que mais eu posso fazer? Ao invés de dizer, cheguei no limite, não sei mais, vou chutar o pau da barraca, né? Lá sei eu. Não, eu sempre me pergunto, o que mais eu posso fazer? Ensinar, se você tem uma equipe, também ensinar a equipe a pensar dessa forma. O que mais você pode fazer? Né? Essa é uma pergunta legal. E não é que eu sou super-herói, não é que vou me sentir explorado. Se eu posso fazer, eu posso. É porque eu tenho capacidade, é porque eu tenho inteligência, é porque eu tenho condições, é porque eu estou preparado, então eu vou fazer. Eu brinco, eu não vou me economizar, né? Então, essa pergunta, para mim, ajuda muito a melhorar o teu accountability, né? O que mais eu posso fazer, né? E aí você vai saber. Se você achar muita resposta, é porque você não está fazendo tudo que poderia, né? Então, essa é a parte legal, né? Se você ainda não está fazendo... se você achar muitas coisas que você ainda pode fazer, né? É porque você, de alguma forma, não está fazendo tudo que deveria, né? Então, pessoal, a Poliana está dizendo, se não é ilegal ou imoral, faça. Exatamente isso, Poliana. Vamos lá, vamos construir nesse mundo, vamos melhorar. Se eu vou no mercado, tem uma fruta no chão, eu junto, boto na prateleira, não me custa nada, né? Vamos fazer tudo que a gente pode, né? Tudo que dá para fazer, vamos lá, vamos fazer e parar de reclamar. Todo mundo reclama de plástico no oceano, né? Aí é feio, a praia é cheia de plástico. Mas todo mundo usa plástico, né? Eu vou no mercado com a minha sacola reciclável e não boto as frutas em plástico nenhum. Eu boto todas soltas dentro da sacola. Eu não vou botar um plástico para andar 50 metros até a minha casa e botar o plástico no lixo e depois reclamar do oceano, né? É complicado isso, né, pessoal? Então, uma vez eu passei no caixa e a menina do caixa, o senhor viu que tem saquinho plástico? Eu disse, sim, eu vi, mas eu não quero poluir os oceanos, né? Porque é só para levar até em casa, eu não guardo em saco plástico. Atrasa um pouquinho, o caixa atrasa. Pegar as frutas soltas e colocar ali, né? Atrasa um pouco. Uma ou outra rola, mas tudo bem. Então, não adianta ficar reclamando vítima da poluição do mundo se você usa um monte de plástico. É claro que eu uso um ou outro plástico, não tenho dúvida. Mas o que dá para evitar, eu evito, né? O que pode ser evitado, eu evito. Estou com esse copo plástico desde manhã, né? É isso, se eu puder evitar, eu evito. Eu não posso depois reclamar que tem plástico na rua, no bueiro, em tal lugar, né? Então, pessoal, essa é a ideia, essa é a pergunta-chave para mim. O que mais eu posso fazer, né? O que mais eu posso fazer? E você vai se sentir bem por estar fazendo, você vai se sentir forte, poderoso, inteligente, privilegiado. E se você realmente está em melhores condições, faça, resolva a situação, né? Então, pessoal, essa é a ideia, né, da gente ter um pouco mais de accountability, da gente se responsabilizar um pouco mais, se engajar um pouco mais, fazer um pouco mais, né? Essa é a parte legal. E começa em coisas simples. Nossa, eu estou ouvindo uma palestra para ouvir saquinho plástico, para falar de saquinho plástico. Não, não é o saquinho plástico, é o que ele representa. É essa queixa que a gente tem do mundo poluído e a gente gerando plástico mais plástico. Não dá, é meio incoerente, né? Então, pessoal, guardem essa pergunta para vocês. O que mais eu posso fazer?
né? Essa é a pergunta-chave. Escreve, anota na parede, no wallpaper do computador, onde você quiser, coloque o que mais eu posso fazer. Logo mais a gente tem uma palestra, está o link ali no chat, de cultura organizacional, tá? É bem legal, eu vou pedir para a Vanessa colocar no chat, a Fernanda, porque a palestra é muito legal de cultura, que fala também um pouco disso, né? Do quanto a gente pensa coletivamente, tem atitudes coletivas que não são legais ou que são boas, ou como se comporta. É a personalidade da empresa, né? Com a Meg, que conhece muito o assunto. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês a ter um pouco mais de accountability, no mínimo a sofrer um pouco mais, porque é duro não se fazer de vítima. É difícil a gente saber, putz, não posso me fazer de vítima, vou ter que assumir isso mesmo. Mas vale a pena, podem ter certeza, e usem a perguntinha, o que mais eu posso fazer? Ela vai ajudar muito na carreira de vocês. E sucesso para vocês, e bom trabalho, e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Fábio. Obrigado.